Olá, pessoas, como vão? Bom, me fizeram algumas perguntas na rede social. Eu estou aqui hoje para responder. Hoje, todos os dias que forem necessários, eu vou estar aqui para responder para vocês. Toda vez que eu disser pergunta que eu respondo, eu venho aqui com o maior prazer do mundo e respondo. E vou lembrar vocês o seguinte: não tem restrição, não tem mimimi, não tem. Você pergunta e eu respondo. Não tem essa coisa do tema. Cara, se deu vontade de perguntar, você pergunta. Família, empresa, negócio, espiritualidade, racismo, preconceito, religião, intolerância, o que você quiser. Vida real. Eu não faço mais que obrigação pelo privilégio e a companhia de vocês. Você pergunta e eu respondo. De empreendedor para empreendedores, da vida. Vida real. Resposta reta, direta e objetiva, baseado naquilo que você pergunta, de coração para coração. Bora lá? Tiago, o que eu como no dia a dia para ter tanta energia? Ovo, arroz, feijão, tomate. A energia, na realidade, é do seu emocional. Não é necessariamente aquilo que você come, sim aquilo que você pensa e acredita. Então, quando você sai de manhã com disposição, com energia, acreditando, com animação, com um sorriso fortalece mais do que qualquer alimento. Então, de manhã, tenha gratidão, sorria, que essa é a melhor energia que vai sustentar o seu dia. É o que eu faço no meu dia a dia. Eu ganho muito mais energia no carinho, na emoção, na motivação no relacionamento com as pessoas, o que me motiva a fazer diferença para os outros, essas coisas assim. Isso dá muito mais energia do que necessariamente aquilo que eu como. Eu como o que estiver pela frente, tá? Sem tempo ruim. O que eu comia no lixão e o que eu como hoje só mudou o endereço. E essa geralmente hoje não é vencida, e na época era vencida. Mas são detalhes, tá? É muito relativo. É claro que você precisa se preocupar com aquilo que você põe para dentro, porque você é formado daquilo que você come fisicamente, daquilo que você pensa mentalmente. Então, mas a mente é mais forte. Então, quando você pensa positivo, quando você está bem consigo mesmo, quando você está todo apaixonado, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de sorriso, o que você comeu se torna muito relativo. Bianca, como perder o medo de empreender? Você não perde o medo. Não existe você não ter mais medo. O medo faz parte de nós. É uma fragilidade que nos acompanha, mas que ao mesmo tempo serve para nos proteger. Então você não empreende sem medo. Você tem que ter o medo naturalmente, mas o medo não pode ser trava, não pode ser freio de mão. Ele é um ABS. O que significa que ele é menor do que a sua determinação, a sua fé, a sua determinação, aquela coisa dos sentidos, principalmente você que é mulher que tem 200 sentidos, quando você sentir, acreditar, quando você tiver aquela intuição de que vai dar certo, vai com medo mesmo, porque o medo é nada mais, nada menos que o freio que nós precisamos para a gente não passar do ponto. Tá, ok? Então o medo não é um problema, ele deve, vai estar, não tem como eliminar, mas ele pode, à medida do possível, ele é menor do que a sua determinação e fé. Então segue o seu instinto, a sua intuição, a sua fé e a sua determinação. O medo vem lá atrás, mas ele vai estar sempre lá, mas é para te proteger, não é para te travar, tá bom? Fernando, como conseguir ficar rindo tanto? Eu vou te devolver a pergunta, por que não? Por que você não consegue rir tanto? Pega a origem, pega a essência das coisas. Todo bicho precisa voltar para casa. Nós somos bicho. A baleia volta para casa, os pássaros voltam para casa, a tartaruga volta para casa. Todo mundo na hora de procriar volta para casa. Todo mundo volta para sua essência. Todo mundo precisa voltar para casa. Então onde é que você carrega as baterias? Na sua casa. Saia de casa de boa, agradece o privilégio de mais um dia, isso é motivo suficiente para você sorrir. Então o meu sorriso sai do privilégio de cada vez que eu percebo que eu ganhei mais um dia. Você também está ganhando, você só não está agradecendo. Agradeça e começa a sorrir também. Mary, o que me fez quebrar e qual foi o maior aprendizado? Olha, o que me fez quebrar, o que faz quebrar a maioria dos empreendedores. Vaidade, seguido de arrogância, prepotência, falta de humildade, porque você não baixa a bola, falta de ouvir as pessoas, porque você se acha, porque você já ganhou dinheiro. Então, resumindo, quando você fica vaidoso, que é o primeiro item, parece ser simples, mas é um dos mais fortes, junto com isso vem a prepotência, vem a arrogância, vem a surdez, porque você não quer ouvir mais, e por consequência vem a falta do dinheiro. Então, o que me fez quebrar? Vaidade. Se eu tivesse que começar de novo, com certeza, a primeira coisa que eu, se pudesse voltar lá atrás, a primeira coisa que eu procuraria corrigir é a vaidade. Porque a vaidade, quando ela é medida em pequenas doses, ela faz parte de você, é necessária para você buscar alguma coisa melhor. Só que
ela tem uma tendência natural a ir crescendo. E à medida que ela cresce, ela te engole. E aí, junto com a vaidade, você traz os outros males. E a hora que você percebe, você ficou sem recurso. O que me faz levantar de novo? Os meus valores. Os meus valores são mais fortes que a minha vaidade, graças a Deus. Então eu quebrei por conta da vaidade. Eu me resgatei por conta dos meus valores. Rodrigo, como começa o negócio do zero sem dinheiro? Receita tão simples. Eu já fiz isso umas 3 vezes lá atrás. Com meus 13 anos, principalmente. Com 11. Mas o de 13 foi uma grande virada. Como é que eu comecei? Quando eu já tinha empreendido, já tinha trabalhado com 8. Já tinha empreendido dos 9 aos 11. Depois eu já tinha empreendido de novo dos 11 aos 13. E eu sempre ganhei dinheiro. Só que com 13 eu não tinha mais como recomeçar. Não sobrou nada. Aí eu vou dizer para você o que você pode fazer, que foi o que eu fiz. Eu saí por aí e vi onde é que tinha oportunidade. E vi uma placa escrita Office Boy. Eu não sabia nem o significado da palavra, porque eu não sabia ler, mas eu sabia que precisa. Eu falei, o que faz um Office Boy? O cara me explicou que fazia um Office Boy, que era carregar papel para lá e para cá, e eu pedi para ele, isso eu sei fazer. E eu busquei essa oportunidade. Eu fiquei lá 17 anos, de um salário mínimo a 81 salários mínimos, de Office Boy a diretor de um grande grupo. Então, quando você não tiver mais dinheiro, vai ajudar a ensacar carvão, vai ajudar a recolher uma areia, vai ajudar a buscar qualquer coisa que te dê atividade. Com essa atividade, você gera produtividade, por consequência, você começa a ganhar dinheiro. Não tem segredo, tá? Tem horas trabalhadas. Então, se você está realmente sem dinheiro para recomeçar, recomeça procurando alguma coisa que te preenche o dia. O máximo possível de humildade. Para de olhar coisa no seu perfil. Ah, isso não combina comigo. Não, não. O que tem para hoje? Se hoje só tem de servente de pedreiro, hoje só tem de ajudante de cozinha, vai fazer isso. É isso que vai fazer você se fortalecer, que vai permitir que você cresça e que você realmente alcance o dinheiro. O dinheiro está lá, tá? Tem dinheiro demais. É que você precisa dar o primeiro passo na direção para ir buscar. E para que lado você dá o primeiro passo? Onde tiver uma janela, uma porta, uma oportunidade, alguma coisa para se fazer. Basta que seja ilícito, porque aí vai durar. Vai arrumar o que fazer. Wendel, meus filhos tiveram acompanhamento psicológico, é até engraçado, né? Eu falo para as pessoas o seguinte, as pessoas têm mania de julgar quem nasce na classe média ou numa classe um pouquinho mais privilegiada financeiramente. As pessoas julgam e têm o hábito de dizer, é até um jargão isso, né? Diz que a pessoa nasceu no berço de ouro. É um equívoco. Essas pessoas que nascem nesse plano não conhecem a trajetória anterior. Eu nasci na favela, então para mim foi muito fácil ir para o primeiro degrau. Os meus filhos nasceram e eu os coloquei no meio da escada. Eles não conhecem a passagem, eles não conhecem a parte escura que ficou lá atrás. Eles já são colocados assim, involuntariamente no meio da escada. Então é natural que para essas pessoas tenha um vazio. A maioria das pessoas que nascem numa condição privilegiada financeiramente tem o desprivilégio de não estar preparado psicologicamente. Fica um vazio lá atrás que ele não conhece. É aí por isso que recorrem à terapia, a psicólogos, para ele tentar se encontrar, porque ele não conhece o vazio que ficou para trás e não é culpa deles. Então parem de julgar essas pessoas que nasceram nessa situação. Essas pessoas precisam ser preparadas com psicólogo, com terapeuta, porque não tiveram o privilégio que eu tive de ser preparado na vida real. Então eu fui privilegiado de ser preparado da favela na vida real e eu tive que fazer. Então eu já vim trazendo anticorpos lá de trás. Os meus filhos não tiveram esse privilégio. Eu os coloquei no meio da escada, como muitos amigos meus e muita gente faz com os filhos. Coloca no meio da escada, exige tudo do filho e o tempo todo fica jogando na cara dele que ele nasceu em berço de ouro, que ele tem que entregar. Então, aí depois ele tem que fazer terapia. Meus filhos é um desses caras que os pais, como eu, erradamente, os colocam no meio da escada. E depois quer que eles prossigam. Eles prosseguem, eles são brilhantes, eles vão prosseguir. Só que fica um vazio. Esse vazio é resolvido com terapia e com psicólogo, infelizmente. Como se sentir seguro, Denis, em expansão quando se quebrou 4 vezes? Eu não quebrei 4 vezes. Não foram 4, foram 6. E outra coisa, eu não fali, eu não fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Então quando você fala, como é que se fortalece e começa de novo? É simples. Você se fortalece e começa de novo por um motivo muito, muito simples. Como é que você começou lá atrás? Como é que você ganhou? Baseado nos seus valores e muitas horas trabalhadas.
Eu quebrei só o bolso, eu só fiquei sem dinheiro, eu não perdi meus valores. E eu não deixei de trabalhar 16 horas por dia. Então é natural que você comece de novo. Porque ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você precisa reconhecer que quem tirou a mão, o pé, e quem perdeu os dentes da bicicleta, quem mandou tirar a rodinha e achou que a bicicleta agora estava resolvido e começou a acelerar, foi você. Você caiu. Lembra, a bicicleta está lá, monta e vai de novo. Ninguém desaprende a ganhar dinheiro, você começa de novo. O primeiro passo é o seguinte: por que as pessoas têm dificuldade em recomeçar, em sair do fundo do poço? Porque elas ficam procurando quem empurrou, ficam terceirizando a culpa, ficam tentando entender que achar um culpado é o governo, é a esquerda, é a direita, é o concorrente, é o sócio, é o ladrão. Não, cara. O problema é seu. E quando você reconhece o problema, ele fica pequeno. Então, meus problemas sempre foram pequenos para recomeçar. Porque eu nunca tive dificuldade em reconhecer que o problema era meu. Os problemas são meus. O que significa que eu sei a receita. E eu volto para onde tiver que voltar, quantas vezes for necessário. E volto um pouquinho melhor. Porque eu já tenho anticorpos, vivência, experiência, aprendizado. Eu já conheço o caminho. É só não repetir os mesmos erros. O momento mais difícil na minha infância, eu não sei se é o mais difícil. Talvez tenha sido a ausência da minha mãe. Quando a minha mãe partiu, eu tinha 7 anos e meio. Mas eu não diria para você que esse foi o pior momento. Num primeiro momento, pode ser que eu tenha ficado assim, tipo, como assim mãe morre? Mãe morre com 7 anos e meio? A minha mãe ficou um vazio, ficou estranho. Eu queria minha mãe de volta. Mas como eu já tinha aprendido os valores ensinado por essa deusa mesmo que era minha mãe, eu entendi rapidinho. Tem coisa que você precisa aceitar, o que você não pode mudar. E a minha mãe já tinha me convencido, através de agradecer o privilégio do dia a dia, que o tempo acaba. Eu consegui entender que o tempo da minha mãe acabou. Então, o que parecia ser uma fragilidade que eu ia sofrer, eu me fortaleci para poder minha mãe ter orgulho de mim. Eu decidi que meu tempo ia valer mais. Eu ia começar a fazer alguma coisa para outras pessoas. Então, eu arrumei um emprego para ajudar meu pai. Então, ou seja, o que poderia ser a fase mais difícil da minha vida se tornou a oportunidade de eu me blindar. Deus não sacaneia ninguém. Foi ali que eu me blindei. Graças à falta da minha mãe, eu, ao invés de eu me fragilizar, eu me blindei pelos ensinamentos da minha própria mãe, porque minha mãe dizia que eu podia. Então, cara, se liga na sua mãe, e quando a sua mãe disser para você que veja bem, ela não está fazendo por mal, ela está fazendo para te proteger. Mas no fundo, ela acredita em você. Acredita em você também. E você vai ver que não tem tempos difíceis, os tempos são diferentes. E Deus não sacaneia ninguém. É vida que segue. Muda o que você pode e aceita aquilo que você não pode mudar. Olha, uma empresa que não valoriza o funcionário, não é que ela perde, ela nem começa. Porque se você quer constituir uma empresa, você faz alguma coisa sozinho para você. Quando você fala em empresa, significa que você já está empregando, já está trazendo mais alguém. É rapidinho que não é mais você que faz. São essas pessoas que fazem. Então, nem que seja por inteligência, eu acho que esse negócio de relacionamento, tratar bem as pessoas é uma obrigação. Mas se você não fizer por sentimento, por consideração, por amor ao próximo ou por respeito ao próximo, faça por inteligência. Você precisa tratar bem. Se você não valorizar o seu colaborador e não ir deixando ele ganhar, porque valorizar não é só dar bom dia, ter carinho e no final do dia o cara não tem para condução, isso não funciona. Você precisa fazer pacote completo. Você trata ele bem, ele vai trabalhar motivado, ele vai produzir mais, por consequência ele vai ganhar mais, mas não é você que pagou, é ele que ganhou. Então valorizar o colaborador, no meu ponto de vista, é um dos pontos mais inteligentes do desenvolvimento do que chamo de inovação. Inovação significa preparar o profissional do futuro, e o profissional do futuro são seres humanos psicologicamente mais bem preparados. Isso você conquista através do carinho, do network de coração. Então, tratar bem é muito mais do que um processo de evolução e de melhoria e de produtividade na empresa. É uma obrigação. Olha, eu tenho medo de tudo e eu vou com medo em tudo. Ou seja, o medo sempre foi menor que eu, ele nunca saiu de mim, mas ele sempre foi menor do que a minha determinação, do que a minha fé, do que os meus sentimentos, do que a minha intuição. Então não tem um tempo que não tem medo. Cara, é natural, isso faz parte de nós. Então, eu nunca fiz nada sem medo nenhum. Não, é que o medo para mim sempre foi só um apoio para eu ter a sensação de limite, para eu não me tornar um cara sem noção. Então, o medo é necessário, então ele sempre esteve comigo, ele é muito bem-vindo, mas ele sempre vai ser menor do que a minha determinação. Eu vou continuar investindo, progredindo, avançando, e o medo vai ser só o step, por causa de uma emergência, eu sei que eu tenho um limite.
Olha, eu faço um pouquinho de cada coisa. Mas eu sempre faço com a intenção de fazer alguma coisa, principalmente em beneficiar o próximo, em gerar oportunidade, em gerar emprego. E então eu tenho outras coisas que eu faço que não é JR. Aliás, hoje eu tenho feito mais outras coisas do que JR, porque a JR em si, 70% da operação é tocada pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu só complemento a operação, eu mais aconselho do que toco. E as outras coisas eu faço diretamente, que é mentoria, palestra. Eu sou presidente de um instituto grande, de um conselho de instituto. Eu sou conselheiro de um outro instituto. Eu oriento meus filhos nas empresas dele, eu oriento meus sobrinhos na família. Eu acabo sendo mentor de algumas situações remuneradas e outras não. São atividades que hoje, se for pôr na ponta do lápis, me remuneram melhor do que a JR, porque meus filhos tocam, eu ainda sou acionista, eu ainda recebo. Mas hoje eu tenho tanta atividade além de JR que eu acabo não dependendo da JR para viver. Mas eu não fiz com essa intenção. É de tanto, é isso que eu acho interessante. Foque em uma coisa que você gosta de fazer, vai fazer de coração, faça com paixão e que por consequência, a hora que você menos espera, você tem resultado material. Então, é isso. Eu já faço outras coisas e eu nem percebo. É que você está perguntando agora que eu lembrei. Eu nem percebo, porque eu faço com paixão, então eu não me canso, eu não tenho sede, eu não tenho fome. Eu tenho um propósito, que é fazer diferença na vida das pessoas. E eu estou fazendo isso hoje além da JR. Olha, a minha crença fortalecedora, Deus. A minha religião, Deus. A minha crença fortalecedora, Deus. O meu acesso a Deus, a gratidão.